Olá, pessoal. Sou o Matheus, sou desenvolvedor. Agradeço aí sua visualização nesse vídeo. Deixe seu like também, tá bom? Se inscreva aí no canal. E eu gostaria de falar um pouco aí sobre o serviço que eu presto, que é a configuração realmente de mecanismos de videoconferência com mudo, né? Para streaming e armazenamento. Nós vamos falar aí do Zoom, do Google Meet e do Big Blue Button, tá? As três soluções aí que eu considero as mais práticas, as mais adotadas atualmente, tá? As mais populares, ok? Por diversas razões, né? Cada uma tem suas características e nós vamos acompanhar as características, tá? Eu já elaborei esse artigo aqui, tá bom? Com os detalhes de cada uma, um comparativo aqui, tá? É, aqui diz que atualmente a gente tem disponível uma grande variedade desses serviços, né? Isso é verdade. Zoom Meetings, Big Blue Button, Google Meet, Open Meetings. Existem outras soluções, o Vimeo também tem solução de streaming, YouTube também te permite fazer streaming aí se você for um parceiro do YouTube, né? Mas os principais aqui que seriam mais atingem mais, atendem a mais casos de uso seriam os três, tá? A gente vai e faz lá a integração com as plataformas, entra com chaves de API e através das APIs nós comunicamos o Moodle com o serviço, tá, de streaming. Então nós temos a nossa aplicação Moodle de um lado e o serviço de streaming do outro. Podem ser dois servidores separados ou pode ser o mesmo servidor ali, sendo que as chamadas de API vão ocorrer de uma aplicação para outra, de uma rota de uma aplicação para uma rota de outra aplicação, tá bom? Entre scripts. E isso de uma forma, de certa forma, automatizada, né? A gente cria ali uma nova atividade no Moodle com o plugin da solução, né? Aqui tem os três plugins abertos, o Zoom Meeting, tá bom? Aqui tem alguns exemplos do Zoom Meeting, como são os detalhes. Aqui tá em inglês, né? Mas a gente consegue colocar em português também, que algumas telas, eles seguem esse mesmo padrãozinho, tá? As três soluções. A gente instala lá o plugin, configura a API, as chaves de API, cria uma aplicação no serviço, tá? De streaming, ok? Aqui está mostrando que o vídeo fica armazenado no seu Drive. Aqui as configurações, sempre esse padrãozinho do Moodle. Essa aqui é uma aula que foi gravada, tá? A pessoa pode reassistir uma aula que foi vista ao vivo. Há uma lista aqui com as aulas, gravações, as datas no calendário, isso é bem interessante. Aqui temos o Big Blue Button, tá? Aqui diz que ele é até incluído como uma feature que está no core do Moodle, ou seja, já vem com o Moodle por padrão, tá? E ele é desativado por padrão também. A configuração dele, a gente pode ou contratar um servidor Big Blue Button, ou a gente pode também usar um servidor próprio. Inclusive, a gente tem essa solução com uma VM, tá? Com o Big Blue Button, que fornece esse serviço, se você quiser contratar com a gente. Aí, dei essa introdução aí, cobrindo um pouco de cada solução, né? Aqui a gente tem mais detalhes, tá? Sobre cada uma. Zoom Meetings, ele disponibiliza um plugin sempre atualizado, tá? Aqui ele funciona pelo navegador, abrindo o aplicativo, né? Porque o Zoom ele já tem um aplicativo mobile e desktop, né? O professor pode estar gravando de qualquer dispositivo, o aluno pode ver de qualquer dispositivo também. A integração ela é feita por meio de código de autenticação API fornecido pelo Zoom, assim como eu mencionei agora mesmo. O servidor incluso no plano Zoom contratado. Se você contratar, né, a solução paga lá do Zoom, tá ok? E só é possível a contratação de servidores por meio de planos da empresa Zoom. Você não pode ter um servidor Zoom self-hosted. Você não pode hospedar você mesmo na aplicação, igual é feito com o Big Blue Button. Você tem que contratar o plano e fazer a integração. Investimento de configuração do plugin, tá? Que você pode contratar com a gente, tá? A gente presta esse serviço. E aqui a contratação do plano Zoom, tá? São alguns planos lá disponíveis. O ideal é começar com o plano mais em conta e ir mudando para planos mais sofisticados depois, com mais recursos, tá?
Google Meet. Google Meet disponibiliza o plugin também sempre atualizado para a versão mais atual do Moodle, isso é bem importante. Compatível com a versão mais atual, com melhores práticas, questão de performance, segurança, tá? Funciona da mesma forma, mobile, desktop. A integração também é por meio de código de autenticação de API, fornecido pelo Google também, tá? O servidor também fica incluso lá com o Google Meet, né? Você vai criar uma aula com o Google Meet. Esse streaming vai acontecer com recursos de uma máquina em nuvem da Google. Isso é possível por meio de planos da Google, como está aqui. Suporta reuniões gratuitas com até 100 participantes e duração de 60 minutos. Isso é importante ter em mente. Então, 100 participantes é bastante coisa, tá? Considerando que cada participante aí é um servidor, vamos dizer, dedicado, né, self-hosted, ele pode consumir aí 160 megas, né, de, de memória, ele pode consumir por volta de 160 megas, 100 megas, 160 megas. Isso aqui significa que você teria que ter aqui pelo menos 10 gigas, correto? Pelo menos 10 gigas de memória no seu servidor. Isso é uma capacidade bem razoável, assim, questão de custo, tá? E 60 minutos de reunião. Então você faz o stream de 60 minutos, ele fica ali armazenado no seu Google Drive, e isso acarreta o quê? Armazenamento. Você precisa ter uma conta de armazenamento, que seria do Google Drive, tá? Todo mundo sabe que a conta gratuita possui 15 gigas, né? E você, com certeza, se você quiser armazenar esses vídeos, você vai precisar de muito mais que isso, ok? Os vídeos são bem pesados mesmo. E aqui o investimento seria a configuração do Moodle, que é opcional. Você pode também contratar com a gente, se você preferir delegar, fazer um outsourcing. A gente faz lá perfeitamente para você, configura da forma que você precisar, tá? E você pode também, né? Implicitamente você vai precisar contratar mais armazenamento com o Google Drive. Tem os preços todos lá, eles atualizam aí com frequência, então é melhor você consultar quando você estiver vendo esse vídeo. O Big Blue Button já é a solução self-hosted que eu estou mencionando algumas vezes aqui. A gente consegue configurar um servidor Big Blue Button. Isso dá mais flexibilidade com relação a, a programação, a recursos que a gente pode implementar, a gente pode criar novos recursos, tá? A gente pode deixar ele com um look and feel diferente, uma experiência de usuário totalmente diferente e sem depender de suporte do Big Blue Button, exatamente, sem ter essas limitações que você teria com o Zoom ou com o Google Meet. A gente poderia aí criar novos features, relatórios diferenciados, restrições diferenciadas, tá? Explorar mais realmente, porque a gente vai ter todo o código da aplicação vai estar sob o nosso controle, no nosso servidor, tá? Ah, ok, aí alguns detalhes sobre ele aqui, o WebRTC, que é um protocolo de comunicação em tempo real, a integração com o meio de API token também, o nosso servidor Big Blue Button vai se comunicar com o servidor Moodle, né? Para então exibir essas aulas ao vivo, tá? E também gravar essas aulas, assim como é feito com o Zoom e o Google Meetings, tá? Aqui tem algumas telas aqui do Big Blue Button, a forma como ele funciona, aqui, ó, gravações. Ele também exibe as gravações aqui, né? Tá tudo em inglês, mas a gente faz em português, tudo perfeitamente, tá ok? Ahn, Requer um servidor dedicado. Isso aqui não, isso aqui está desatualizado, tá? Você pode também contratar servidor Big Blue Button direto com a empresa lá, Big Blue Button. Contratar outros serviços com eles também, eles têm vários serviços lá, né? Com o detalhe de que é em inglês, né? Essa é uma limitação, uma restrição. Então, meio que requer um servidor dedicado e implicitamente que você contrate aqui um, um time, um serviço, um desenvolvedor que faça isso, né? No caso, você tem a opção de contar com a gente para fazer isso. Aqui, ó, é possível configurar um servidor próprio ou contratar um serviço em nuvem, tá? Aqui são os requisitos, tá? Sistema operacional não conta muito, todos os Linux aí vão atender praticamente. 16 GB de RAM, isso aqui significaria aí em volta de 100 usuários, tá? Seriam 100 usuários, mais ou menos.
concorrentes. Ou seja, você vai poder atender a 100 alunos assistindo aquela mesma aula no mesmo instante, tá? Se você não tiver essa limitação, pode ser uma capacidade menor. A gente tem a vantagem de escalar para baixo ou escalar para cima, tá? Isso aqui a gente diminui ou aumenta do jeito que a gente precisar. 8 núcleos de CPU, banda larga 250 megas por segundo, um HD com mais de 50 GB. Ou SSD, né? Não é HD mais, né? Fala a verdade. Isso aqui a gente também tem na nuvem, né? A gente tem storage na nuvem que a gente consegue escalar isso aqui com uma facilidade muito grande. Começa com 50, com um clique a gente vai para 500, vai para 3 teras, 5 teras, a gente precisar. Aqui, usa em média 160 megas de memória para o usuário, eu acabei de falar. Tá? Então, um servidor com 2 GB de RAM, que seria aí um servidor mais basiquinho que a gente encontra na nuvem aí, Google Cloud, AWS, tá? Azure, teria 2 gigas, tá? 2 GB. Atenderia 12 alunos assistindo aula ao vivo. Isso aqui já atenderia aí muitos casos aí de pequenas plataformas que estão iniciando agora, autônomos que querem ter sua própria plataforma de cursos. Isso aqui atende muito bem. Inclusive, entra no tier gratuito lá da AWS e do Google Clouds, tá? Ahn, investimento. Um custo mensal de suporte, tá? A gente fazendo isso com a gente, teria um custo mensal de suporte, tá? Em função do número de participantes simultâneos, tá? Quanto mais participantes, a gente tem um valor também proporcional, tá? Que a gente trabalha com esse valor proporcional. Open Meetings, eu já não faço mais, atualizei aqui o artigo, tá? Open Meetings, eu considero já descontinuado, tá? Então essa aqui é uma conclusão, tá? Estão apresentadas soluções top do momento para streaming e videoconferência, tá? Zoom Meetings, Google Meet, Big Blue Button. É possível tomar uma decisão com base apenas nessas três soluções, tá? Eu tirei o Open Meetings, por serem tão populares e adotadas por milhões de instituições pelo mundo. Necessário levar em consideração a que oferecer mais recursos pelo menor investimento dentro de um prazo coerente, tá? Aqui tem uma solução Moodle de teste, tá? Que eu deixo aqui disponível para qualquer um que esteja interessado em entender como o Moodle funciona, funcionamento básico, né? Criei até 2 cursos aqui de exemplo. O acesso aqui, você pode criar uma conta nova ou acessar como admin. Esse aqui é um tema aí, veja como ele é colorido, mas é possível instalar também outros temas, né? Isso aí a gente entrou nessa parte na explicação do Moodle, né? Então, tá aqui disponível, tá para teste, ok? Qualquer dúvida, fale com o desenvolvedor, peça o orçamento aqui, fale comigo, né, o Matheus. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a respeito do assunto, nos procure. Fazemos o orçamento aí sem compromisso, tá? Espero que tenha ficado claro e boa sorte aí na escolha da sua solução de streaming e gravações de vídeos para sua plataforma de ensino, ok? Sucesso para todo mundo. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Valeu!